Olá amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos prosseguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Material também importante a você que estuda para concursos e vestibulares. Vamos prosseguir falando do eletromagnetismo. E dentro desse conteúdo, nós vamos ver agora o campo magnético criado por um solenoide. A gente vai apresentar algumas definições e na resolução do exercício a gente se aprofunda nesses conhecimentos. Campo magnético criado por um solenoide. O que é um solenoide? Um fio condutor enrolado em forma de espiras não justapostas constitui um dispositivo chamado de solenoide. Abaixo você vê essa imagem, nós temos aí o esquema para um solenoide. E logo abaixo o crédito para essa imagem. O solenoide se comporta como um ímã. As linhas do campo partem do polo norte em direção ao polo sul. O campo tem direção perpendicular ao plano das espiras. E o sentido do campo, é claro, é verificado pela regra de Oersted. Vimos isso nos primeiros vídeos da série. Vamos aplicar essa regra agora quando falarmos do campo magnético criado por um solenoide. Então nessa figura que nós estamos vendo aí, nós temos o polo norte à direita e temos o polo sul à esquerda. E você vê que lá no polo norte nós temos as setinhas saindo. São as linhas do campo. Estão partindo do polo norte e evidentemente que vão chegar no polo sul. Quando ele fala que a direção do campo é perpendicular ao plano das espiras, então nesse caso você está vendo que as espiras estão numa vertical. Então nesse caso o campo, como tem direção perpendicular ao plano das espiras, ele estaria numa horizontal. Continuamos. O solenoide é um dispositivo eletromecânico que utiliza um campo magnético para criar movimento mecânico. É utilizado na indústria automotiva, na automação industrial, em eletrodomésticos, em sistemas de segurança e etc. É a aplicação do solenoide. Nessa imagem você está vendo um solenoide e logo abaixo o crédito de onde veio essa imagem. Vamos entender, pelo menos de forma teórica, como o solenoide consegue promover um movimento mecânico. Então eu coloquei assim: consideremos uma válvula com registro que controla um fluxo de fluidos. Uma válvula é fácil de todo mundo entender. Ela está controlando o fluxo de fluidos. Um solenoide, que é uma bobina, você viu na representação, é uma bobina, é colocado no corpo da válvula. No interior da bobina, nós temos um êmbolo, já sabemos o que é êmbolo, acionado por uma mola. Porém, se uma corrente elétrica passar por essa bobina, um campo magnético se forma, é o que a gente está vendo. E esse movimenta o êmbolo, ligando ou desligando aparelhos. Então é assim que o solenoide consegue criar um movimento mecânico. Vamos ver agora a fórmula para determinar a intensidade do vetor indução magnética no interior de um solenoide. Então você vê novamente o esquema do solenoide. Quando ele fala intensidade do vetor indução magnética no interior de um solenoide, é entre estas circunferências, formada por essas espiras. Então é nesse interior, em qualquer ponto, nós teremos a mesma intensidade. E essa é a fórmula. Já sabemos dos casos anteriores que esse B significa o quê? Intensidade do vetor campo magnético. Nesse caso, a gente pode chamar também de indução no interior de um solenoide. Aqui nós temos, então, a fórmula. O B é igual, esse μ0 já sabemos que é a constante de permeabilidade magnética no vácuo. A gente recebe esse valor e acaba decorando. Esse N é o número de espiras. O I é a intensidade da corrente. E o L é o comprimento do solenoide. A gente observa da primeira à última espira. Essa medida vai entrar aqui como comprimento do solenoide.